Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês hoje essa linda princesinha Mamãe Noel. Foi um presente que o Senhor me deu inspiração, sabedoria, e eu fiz esse risco aqui, ok? Então, eu vou pintar com vocês. Eu já adiantei essa pintura para o nosso vídeo não ficar muito longo. Vou deixar esse risco aqui no meu grupo, no meu Face, e vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo para quem quiser adquirir o risco que eu passo para você gentilmente e carinhosamente, ok? Que o Senhor venha abençoar a nossa aula, que Ele venha ser conosco, que Ele venha nos dar sabedoria e guiar nossas mãos para que a nossa bonequinha fique bem bonita, bem perfeita, e que Ele abençoe também as nossas vendas, meninas. Então, meninas, eu já adiantei bem essa princesa, porque tudo que eu fiz aqui é simplesmente preenchimento, tá? Aqui, olha, como fica bonito aquele glitter caseiro que eu ensinei para vocês. Aqui nessa parte que eu pintei, meninas, tem somente a tinta com glitter que nós fizemos juntas, tá? Então, aqui, ó, tem a minha tinta com glitter. Peguei o meu pincel, ela tá toda sequinha. Quando ela tiver toda sequinha, que você passar a mão assim, vai sair uns glitterzinhos, mas é o glitter que ainda não ficou totalmente preso, tá? Sai realmente uns, mas o que não sair vai ficar aí, vai permanecer e ele não sai, tá bom? Então, eu peguei aqui o meu glitter vermelho, a minha tinta vermelha com glitter. Deixa eu virar aqui um pouquinho, porque eu quero que apareça bem para você ver aí em casa. Peguei aqui o meu pincelzinho e fiz o preenchimento de toda essa área com vermelho, tinta com glitter. Se você não tiver tinta com glitter, você pode fazer normalmente com a tinta sem glitter, usando a cor que eu estou usando aqui ou a cor da sua preferência, tá bom? Mas o passo a passo é o mesmo. Você pode fazer aí que a sua princesinha vai ficar linda. Então, eu fiz aqui o preenchimento todinho dessa parte aqui vermelha, certo? Aí, depois eu peguei a tinta branca, fiz o preenchimento todinho aqui com brancos, certinho no risco, beleza, meninas? E aqui eu fiz branco, verde com glitter e vermelho. Os bracinhos dela eu já fiz também, deixei só essa parte aqui da mãozinha dela para fazer com vocês, porque tem os detalhes. Vou fazer com vocês todinho o rosto dela. E aqui são 3 folhas, eu fiz 2 folhas, deixei uma para fazer com vocês. E uma outra folhinha aqui, fiz uma bola de natalina e vou fazer a outra e o sininho junto com vocês, certo? Deixa eu só mostrar logo aqui o detalhe que eu fiz aqui, olha. Em volta dessa bolinha aqui do gorrinho dela, em volta das folhinhas e em volta do sininho, eu peguei o meu verde. Pode ser verde abacate, pode ser verde folha, tá? Peguei o meu verde, vou fazer logo esse pedacinho aqui com vocês. E o meu clareador. Coloquei aqui o meu clareador e o meu verde abacate é o verde que eu estou usando, certo? Lavar aqui o meu pincel, vou até pegar outro. Olha, meninas, eu fiz assim, aqui. Molhei o meu pincel aqui no meu clareador, certo? Tirei aqui o excesso um pouquinho. Vim aqui no verde abacate, tirei o excesso um pouquinho e dou uma misturadinha. Por quê? É uma área muito pequena, então eu preciso de pouquinha tinta. Vim aqui, ó, e só dei
uma esfumaçadinha com pouca tinta. Você vai pegando de pouquinho e vai puxando, tá? Olha, só com a sujeirinha do pincel eu já tenho o resultado que eu quero. Limpei o meu pincel, venho aqui somente no clareador e vou puxar um pouquinho esse verde, tá? Somente para dar uma sombrinha. Aqui em volta do gorrinho, da bolinha do gorrinho dela, do pomponzinho, né? Do gorrinho dela também eu fiz, tá bom? E em todas aqui, essas voltinhas aqui, ó, eu fiz igualzinho como eu fiz com vocês. Molha no clareador, molha um pouquinho no seu verde, tira o excesso e vem puxando, ok? Então, essa parte aqui foi isso que eu fiz. O bracinho dela, eu usei a minha misturinha, o bracinho e o rosto dela, eu usei aqui a minha misturinha, salmão, branco, amarelo pele, e nessa tinta aqui eu coloquei uma isquinha de glitter transparente. Mas você não precisa colocar também, ok? Eu coloquei só porque eu gosto que fica com um pouquinho de brilho. Mas fica bem pouquinho mesmo, não dá nem pra notar. Olha, bem pouquinho, tá vendo? Bem leve mesmo. Bem pouquinho glitter mesmo. Mas eu faço isso também só na pele da Mamãe Noel e em alguns bebezinhos quando eu pinto fralda, que é difícil, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui então o rostinho dela com vocês, usando essa minha misturinha. Você pega um potinho, coloca um pouquinho de amarelo pele, um pouquinho de salmão e um pouquinho de branco e vai misturando até ficar o tom que você quer. Pode ficar um pouquinho mais claro ou pode ficar um pouquinho mais escuro. Aí eu faço de vários tons para as minhas bonequinhas não ficarem todas com a mesma pele. Certo, meninas? Então, aqui eu já expliquei para vocês, essa bolinha natalina eu vou fazer essa outra, o sininho e a folha. Então, vamos iniciar aqui o rostinho da nossa princesa. Com a minha misturinha, eu vou vir aqui, eu tô ajeitando aqui para você enxergar bem aí na sua casa, tá? Fica bem visível e não ter dúvidas. Com a minha misturinha, eu venho aqui, ó, e vou preencher todinho o rostinho da minha princesa. Coloco a tinta, encosto aqui no risco, olha, tá bem visível o meu risco. Encosto aqui no risco e vou puxando, esfregando bem, para a tinta entrar bem na trama do seu tecido. Lembrando também que a minha pintura, essas pinturas que eu faço aqui, é para quem está iniciando, quem está aprendendo, tá bom? Com carinho, com respeito e com muito amor, eu passo para vocês o pouquinho que eu sei, certo, meninas? Então, você que já é profissional, eu tô te avisando, tô deixando meu recadinho aqui, que é para quem quer aprender a pintar, tá? Porque tem crítica, tem elogios e tem ofensas também que às vezes desagrada a gente, entristece a gente, mas a gente continua, porque a gente sabe que tem pessoas boas que precisam tanto aprender como as palavras carinhosas que nós jogamos no ar e que essas palavras acabam voltando para a nossa vida, né? Porque tudo que nós plantamos aqui na terra, nós colhemos, não adianta. Até as palavras são colhidas. Então, eu só declaro aqui na sua vida as bênçãos do Senhor, que o Senhor seja contigo, te dê sabedoria
e que você seja bênção onde quer que você passar, que a sua vida seja iluminada e que você consiga transmitir a alegria do Senhor através da sua vida, na vida das pessoas que estão precisando de carinho e de amor, tá bom, meninas? É um pequeno recadinho, um pequeno desabafo e é isso. Eu sou assim, tá bom? Eu gosto de abençoar as pessoas, eu gosto de declarar bênção sobre a vida das pessoas, porque eu sei que o Senhor, mesmo que você está no fundo do poço, o Senhor está te vendo e é Ele que ergue as mãos para nos sustentar, nos alimentar, nos aliviar, nos confortar, nos curar. Ele está sobre tudo e sobre todos em nossa vida, certo? Então, meninas, eu vou terminar aqui de preencher, vou preencher todinho o rostinho dessa princesa, para o nosso vídeo não ficar muito longo, porque eu não gosto de fazer 2 vídeos, eu gosto de fazer um vídeo só, tá bom? Aqui, ó, respeitando a área dos olhos direitinho, respeitando aqui a área da boca, eu não vou pintar a boquinha dela, somente contornar desse jeitinho aqui e passar tinta, tá? A boquinha dela nós vamos deixar sem tinta, desse jeitinho aqui. E o restinho do rostinho dela eu vou preencher todinho com essa minha misturinha. Você pode fazer a sua bonequinha também só com amarelo pele, tá? Ou fazer a misturinha mais clara ou mais escura. Se você não tiver salmão, pode ser pêssego também, fica muito bonito. Aí você coloca aos poucos, para não ficar muito escura, e aí você vai dosando aí como você deseja a cor da sua princesinha, da pele da sua princesinha. Então, vou preencher aqui todo o rostinho dela e volto com vocês. Aqui, meninas, fiz o preenchimento todinho do rosto dela, tá? Agora, eu já venho aqui, ó, preenchendo aqui embaixo do queixinho dela, tá? Essa parte aqui eu vou preencher também juntamente com o rosto. Quando eu terminar de preencher o rostinho dela, eu já venho aqui para essa parte embaixo do queixo dela. Tem que estar pintado também, já tem que estar com tinta, tá? Encosta bem no risco, certo? E vamos depositar a tinta aqui e puxar, olha, desse jeitinho, tá? Encostei em cima do risco e vou puxando a tinta. Esse pincel aqui que eu tô usando, meninas, é da Condor, tá? Ele sumiu a numeração, sumiu a referência, mas é Condor Cabo Vermelho. Uso da Tigre também, gosto dos dois, mas tem peças que eu prefiro pintar com o pincel da Tigre e tem peças que eu prefiro pintar com o pincel da Condor, porque da Tigre é cerdas mais firmes e da Condor são cerdas macias. Então, aqui já está tudo preenchido, certo? A mesma coisa eu fiz aqui no bracinho, preenchi e contornei. Agora, eu vou contornar o rostinho e aí você vai ver como que eu fiz aqui o contorno do braço. É o mesmo contorno que eu vou fazer na pele dessa princesinha. Para fazer o contorno, eu vou usar aqui, ó, marrom café, tá? Eu gosto de fazer o contorno com marrom café, porque ele não fica muito escuro. Ele fica suave e fica do jeitinho que eu gosto. Então, eu venho aqui com meu pincelzinho, olha, vou depositando a tinta
desse jeitinho aqui em volta do rostinho dela. Limpei o meu pincel e já venho puxando essa tinta, tá? Venho puxando pro rostinho dela essa tinta. Marrom café. Se você não tem marrom café, você pega o seu marrom, coloca em um potinho e dilui ele com um pouquinho de branco, que ele vai ficar mais claro e você vai ter um resultado super bom também, tá bom? Tá aqui, ó, puxando pro rosto dela, trazendo bem, tirando a marcação, certo? Então, puxei a parte de cima, agora eu vou vir aqui para a parte de baixo. Deixa eu virar aqui um pouquinho meu celular, para você ter uma boa visão em casa. Olha, encosto aqui e subo com o marrom café. Do outro lado, a mesma coisa. Encosto na linha e subo com esse marrom café, encontrando até a parte que eu tinha feito já. Aí, eu vou somente puxar essa tinta para dentro do rostinho dela, tá? Puxando. Tirando a marcação e ela vai ficando bem bonita. Aqui na parte de baixo, esse contorno entra embaixo do pescocinho dela, aqui, ó. Aqui nessa parte entra por baixo, tá? Aqui nas linhas, certinho nas linhas, e agora eu vou puxar. Puxando, trazendo para baixo. Certo, meninas? Desse jeitinho. Depois, quando ela seca, eu sempre gosto de retocar aqui, mas quando já tá seco, porque aqui embaixo eu gosto que fica um pouquinho mais aparecendo a sombra, tá? Então, fica um pouquinho mais escuro. Eu gosto que fique um pouquinho mais escuro. Essa regiãozinha aqui. Tudo que eu fiz aqui, o contorno, eu fiz aqui no braço. Parece que tá mais escuro, né? É porque a tinta vai secar, ela vai escurecer um pouquinho mais, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui um outro pincelzinho para fazer com você a linha da marcação da boca e do olhinho dela. Então, meninas, antes de marcar o olhinho e a boquinha dela, vamos fazer aqui a bochechinha dela, o rosadinho da bochechinha dela. Peguei aqui o meu cor-de-rosa, pode ser o seu rosa chá, pode ser um rosa que você tiver na sua casa, tá? Peguei aqui o meu pincel Pituá e vem aqui, ó. Peguei o meu pincel Pituá, tiro o excesso aqui no meu dedo, tá? Limpo ainda, dou uma batidinha nesse pincel ali no meu paninho. Venho aqui, ó, com o meu pincel Pituá, dou uma encostadinha dessa tinta aqui na linha do rosto dela e vou puxar. Tem muita tinta ainda. Deixa eu tirar. Limpei o meu pincel novamente. Agora, eu só vou puxar, trazendo essa tinta aqui, ó, pro rostinho dela, tá? Só puxando, espalhando, boleando o meu pincel e vou trazendo essa tinta pro rostinho dela. Esse rosa aqui é o rosa escuro, por isso que ele ficou assim. Eu não achei... não achei não, na verdade, eu estou sem rosa chá. Então, quando você tem um rosa bem escuro, você tem que ter o cuidado de tirar o excesso para não ficar muito forte esse rosado aqui, não ficar aquela marcação
bem profunda, muito forte aqui no rostinho dela, tá? Então, tem que puxar bem. Se você tem só o rosa forte, você pode fazer a misturinha, misturar ele com um pouquinho de branco também, para ele ficar mais fraco, mais clarinho. E aí, você vai ter um resultado bom. Eu achei que ficou muito clarinho. Eu quero um pouquinho mais visível. Então, eu venho, coloquei um pouquinho mais de tinta, limpei o meu pincel e agora eu vou espalhar, tá? Ó, eu gosto que fica um pouquinho mais visível esse rosado aqui do rostinho dela. Aí, você vai limpando o pincel e vai trazendo a tinta, desse jeitinho aqui, tá? Espalhando bem, para tirar bem a marcação, ok? Então, agora eu vou fazer aqui o outro lado. Peguei a tinta, olha, bem pouquinha tinta, tirei o excesso aqui no meu dedo, bati aqui no meu pano e venho. Passei na linha, dei mais uma batidinha no meu pano para tirar mais o excesso da tinta e venho puxando. Olha, venho puxando, tá? Puxa bem. Boleia o pincel, vai boleando e vai puxando. Limpei novamente o meu pincel, agora só vou puxar. Pode trazer um pouquinho para cima, para baixo. Aí, quando você fizer os dois lados, você vai ver se um lado ficou mais forte que o outro, tá? Você vem puxando essa tinta. Eu tô vendo que aqui ficou uma marcação, então eu não quero essa marcação. Eu dou uma puxadinha, vou puxando, espalhando bem essa tinta, tá? Olha. Beleza, meninas? Ficou desse jeitinho. Aqui ainda vai entrar a luz, né? A sombra, e aí ela vai ficar maravilhosa. Então, agora, eu pego o meu marrom café, o mesmo que eu usei para fazer o contorno da pele dela. Pego o meu marrom café, venho aqui, ó, pego, tiro o excesso, venho aqui em cima do olhinho dela e vou fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Bem em cima do olhinho dela, tá? Mão leve, cuidado. Olha, fiz uma marcação. Sandra, eu quero que apareça mais, porque depois que coloco os cílios, eu quero que fique mais visível. Então, você vem e reforça. Eu gosto assim, tá? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Olha, encostei, não muito perto, e venho puxando essa tinta. Puxei e vou reforçar um pouquinho mais. Fiz a sombrinha aqui do olho dela. Eu gosto de dar uma puxadinha. Olha, dei uma puxadinha. Porque depois que coloco os cílios, ela vai aparecer bem pouquinho, tá? Então, marquei em cima dos olhos dela. Agora, vamos marcar embaixo da boquinha dela. Venho aqui, ó, embaixo da boquinha dela. Coloquei a tinta, o meu pincel, aqui, ó. Coloquei o meu pincel e vou puxando, seguindo o risco, certo? Marquei. O outro lado, a mesma coisa. Deixa eu virar aqui. Coloquei o meu pincel e vou puxando essa tinta aqui em volta da boquinha dela, embaixo, tá? Marquei a boquinha dela, olha. Agora, eu vou dar uma puxadinha.
nessa tinta. Dei uma puxadinha. Depois, se você ver se tiver necessidade de dar uma reforçada, quando secar, você vem e reforça a parte de baixo da boquinha dela. Eu ainda gosto de um outro pincel que é menor que esse, mas ele não está aqui. De cabo amarelo, né? Porque para essas coisas eu gosto de fazer com o pincel de cabo amarelo porque ele é bem firme. Então, eu prefiro fazer certas partes com o pincel de cabo amarelo. Aqui, olha, reforcei. Quando secar, se precisar, eu reforço novamente, tá? E aqui também. Então, terminamos aqui essa área do rostinho dela e do bracinho. Vamos fazer logo a mãozinha dela para terminar com essa cor de tinta que nós estamos usando no rostinho. Eu deixei a mãozinha dela para fazer junto com vocês, porque ela tem os dedinhos dela aqui, esses dedinhos dela que eu deixei para fazer junto com vocês. Deixa eu dar um zoom, meninas. Isso. Então, o que eu vou fazer nessa mãozinha dela? Eu vou preencher a mãozinha dela. Aqui tem o cabinho do sino. Olha, aqui é o cabinho do sino. Então, aqui nós não vamos preencher, tá? Vamos preencher somente a mão dela. Os dedinhos dela, certinho aqui, olha. Os dedinhos, tá? Vou preencher todinho o dedinho dela. Respeitando aqui o cabinho do sino. Para você que está aprendendo, você tira o seu risco bem forte, para ele aparecer bem, que quando você lavar a sua princesinha, quando a sua cliente for lavar a princesinha, se tiver aparecendo o risco depois de pintada, você explica que quando na primeira lavagem, o risco do carbono vai sumir, tá? Vai ficar somente a sua pintura no seu trabalho. Tem gente que tem medo de riscar achando que vai ficar. Não fica. Ele some depois da primeira lavagem, o carbono. Então, aqui eu preenchi a mãozinha dela, certo? Os dedinhos dela. Vou até trazer um pouquinho mais aqui, porque ela, olha a diferença que dá. Certo? Tá bem clarinho que já tá mais escuro. Mas por quê? Porque depois que a tinta seca, ela dá uma sumidinha mesmo. Agora, eu peguei aqui um pincel bem mais fino. Ele é um filete, só que ele é um filete mais grossinho, tá? Que eu uso só para fazer, às vezes, alguns contornos e os detalhes, quando é mais delicado, tá? Então, aqui, ó, peguei o marrom café. Vou contornar aqui esse dedinho e essa parte aqui embaixo. Puxei, coloquei a tinta, dei uma puxadinha, tá? E agora, com esse pincel fininho aqui, pode ser com o seu filete também, você vai fazer, eu vou fazer aqui o dedinho dela, porque eu gosto que fica mais delicado. Então, eu venho aqui, ó, e faço com o filete, tá? Como ela está com os dedinhos fechados, aqui nós vamos fechar o dedinho dela. Olha. Ela está segurando o sino. Então, nós vamos fechar aqui esses dedinhos, tá? Reforçar aqui, certo? Limpei bem o meu pincel. Agora, eu vou dar uma puxadinha nessa tinta com o mesmo pincel. Eu venho e dou uma puxadinha. Bem certinho, calma, paciência.
que você vai conseguir fazer suas princesas, tá bom? Então, parece que tá mais claro, mas quando essa tinta secar, ela vai dar uma sumida e você vai ter o mesmo resultado na sua boneca toda, tá? Agora, meninas, eu vou fazer um olhinho, tá? Vou fazer esse olho e venho fazendo esse com vocês. Olha, meninas, que lindo que ficou o olhinho dela. Então, vou fazer aqui o outro junto com vocês, certo? Para fazer esse olhinho, eu usei branco, azul celeste, azul petróleo e preto. Se você não tem azul petróleo, você pode usar azul marinho, tá bom? Ou um azul mais forte que o azul celeste, que vai ficar bom também. Então, vamos preencher aqui a parte branca. Deixa eu virar aqui para ficar bem legal. Com um pincelzinho menor, tá? Você vem aqui e preenche essa parte aqui, ó, com branco. Preenche bem, espalha, puxa bem a tinta, bem em cima do risco. Chegou em cima do risco, você só puxa a sua tinta. Olha. Fiz um lado, agora eu vou fazer aqui o outro lado. Branco, tá? Bem em cima do risco, com bastante cuidado, pro olhinho da sua princesa ficar bem bonito, tá bom, meninas e meninos? Deixar um beijinho carinhoso aqui pro Diego, o único homem que tem lá no meu grupo. Então, Diego, um beijinho especial para você. Com todo o meu carinho e respeito. Certo, meninas? Passei aqui o branco. Agora, eu venho com o azul celeste. Ó, já troquei de pincel. Peguei um pincel um pouquinho maior. Vou preencher aqui todinho com azul celeste. Tem que ficar vendo aqui. Se você tá enxergando bem, está aparecendo bem para você aí em casa. Preenchendo, pouca tinta, puxando. Ó. Vendo se não tá torto. Assim eu vejo melhor. Aqui faltou um pouquinho. E aqui também faltou um pouquinho. Então, acertando bem aqui o olhinho da minha princesa. Aqui eu achei que invadiu o azul no branco. Eu venho aqui com o branco, ó, e acerto para ficar bem bacana, tá? Agora sim. Venho com o azul petróleo ou o azul marinho. Pego um pouquinho de tinta, peguei foi muito. Um pouquinho de um lado só.
Não, o pincel tá molhado, gente. Aí, com o pincel molhado, não tem como que a água espalha, né? Peguei aqui um pouquinho de tinta azul petróleo, venho aqui na parte de cima, olha. Deposito a tinta na parte de cima e puxo até o meio do olhinho da princesa. Vou colocar um pouquinho mais. Ó. Vou puxando. E vou vendo se tá igual o outro. Se não tiver, eu venho e coloco um pouquinho mais de tinta. Coloquei um pouquinho mais de tinta e vou puxando até o meio desse olhinho. Lavei o meu pincel, sequei bem. Pego a minha tinta branca, pouquinho de tinta, tá? Venho aqui da parte de baixo para cima, olha. Coloco aqui embaixo, faço uma vírgula e vou puxando para cima do azul. Limpei o meu pincel, agora eu vou misturar aqui para tirar a marcação, certo? Ficou desse jeitinho. Eu gosto de dar uma retocada, como eu já falei para vocês, quando ela tá seca. Como nós não temos esse tempo, eu venho aqui e vou colocar um pouquinho, que esse lado aqui tá mais escuro, porque eu já retoquei. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais de azul. Dou uma puxadinha, que quando tá seca, a tinta puxa, né? Aí você já vê o tom que ela vai ficar. Lavei bem o meu pincel, venho com um pouquinho mais da cor branca e vou reforçar aqui a luz, puxando para cima do azul. Limpei o meu pincel e só vou espalhar essa tinta. Ficou desse jeitinho, certo? Agora eu pego o meu pincel filete, o meu azul, o azul petróleo que eu estou usando, e vou contornar esse olhinho. Aqui, ó. Todinho. Contornei, dou uma puxadinha ainda, só aqui do azul, tá? Ó, fica desse jeitinho. E com o meu pincelzinho, eu ainda dou uma puxadinha, só pra tirar a marcação desse olhinho. Ficou desse jeitinho, certo? Aqui eu ainda não gostei. Puxar um pouquinho mais. Beleza? Pego o meu preto diluído, eu tenho o preto puro e o preto diluído. Então, eu pego aqui o meu preto diluído, nem sei se ainda tá, ó, diluído, tá? Pego o meu preto diluído, venho aqui. Eu gosto de começar primeiro fazendo aqui a sobrancelha dela, tá? Molhei. Eu ainda estou enxergando aqui o meu risco. Tá bem suavezinho, mas eu estou enxergando. Tá aqui. Depois que tiver tudo sequinho, tudo prontinho, você vê se tá
um mais grosso que o outro, você vem e acerta. Se tiver um mais longo que o outro, você vem e acerta. Tá? Então, aqui, fiz a sobrancelha dela. Agora, eu vou contornar o olhinho dela com o preto diluído, tá, gente? Meu pincel filete. Vem aqui, ó. Deixa eu pegar a tinta, que eu achei que isso daqui já está secando. Seca bem rápido, endurece, na verdade, né? Bem rápido. Que fica aberta, né? Então, tá muito calor. Peguei um pouquinho de tinta e vou contornar aqui o olhinho dela. Virando aqui para você enxergar bem, ver bem. Minha mão ainda tá estampando. Aqui, ó. Encostei o meu pincel bem pertinho do branco e vou puxando. Vai pegando pouca tinta, tá? E vai puxando. Olha. Parte de cima, agora vamos para a parte de baixo. Minha mão tá na frente. Parte de baixo. Bem certinho. Pega a tinta, pouca tinta. E vem puxando bem em cima do seu risco. A posição aqui para mim hoje tá ruim. Mas eu acho que tá dando para você ver aí na sua casa, né? Aqui, ó, bem certinho, tá? Acertar aqui, contornar aqui mais uma vez, acertar, puxando e acertando para ficar igual o outro. Tirar o excesso de tinta aqui do meu pincel. Mão leve, pouca tinta no pincel e acertando. Certo? Agora vamos puxar os cílios dela. Os cílios dela, meninas, eu faço assim. Eu coloco aqui, ó, o meu pincelzinho aqui bem no meio, certo? Da bolinha azul. Encosto, aperto e puxo uma virgulazinha, tá? Coloco, aperto e puxo uma virgulazinha. E assim eu vou fazendo, não precisa, ou se você gosta bem juntinho, você faz bem juntinho. Então, você dá um espaçozinho, ó, encostou o pincel, apertou, puxou uma virgulazinha. Encostou o pincel, apertou, vai levantando, vai puxando uma virgulazinha, tá? Coloquei o meu pincel, dei uma apertadinha, vou puxando e vou levantando a minha mão, tá? E assim eu vou fazer mais um aqui. Agora na parte do outro lado, a mesma coisa. Vem aqui, encosto o meu pincel, ó, encostei e puxei uma virgulazinha. Peguei tinta, encostei, apertei e puxo uma virgulazinha. Encostei, apertei e puxo uma virgulazinha. Aqui no meio,
eu venho e faço um fiozinho. Olha, fica desse jeitinho, tá? Depois, quando secar, eu vejo se esse aqui tá mais longo que esse, eu conserto, tá bom, meninas? Eu venho, encosto e só vou fazendo aqui as pontinhas, olha. Só puxando. Pra ficar igual, tá bom? Aqui também. Aqui. Olha só que bonito que fica. A bolinha do meio, a íris, eu tenho esse pincel aqui, que eu lixei, certo? Pego a minha tinta preta pura, encosto aqui a pontinha, o cabo do meu pincel nessa tinta. Vem aqui no meio do olhinho dela, olhando bem assim para ver, para ficar igual, né? Aqui, ó, no meio do olhinho dela, não tem como, minha mão tá na frente. Vem, encosta aqui no meio do olhinho dela. Aperto. Apertei. Marcou, tirei. Olha. Fica bem perfeitinho, fica lindo. Eu gosto de fazer a luz, o branquinho, só quando tá seco, tá? Então, vamos aproveitar aqui e já fazer esse narizinho. Vou pegar o meu marrom café, o meu pincel filete. O meu narizinho é bem simples. Peguei aqui o meu pincel filete, a minha tinta marrom café. Olha. E vou contornar esse narizinho. Encostei aqui, certo? Vem aqui, ó, e vou somente contornar esse narizinho. Pouca tinta, para não ficar feio. Contornei um lado, não precisa ficar muito marcado, tá? Vem aqui, encostei e vou contornar. Olha, contornei, peguei um outro pincelzinho, vou dar uma puxadinha nessa tinta. Certo? Puxei. Pego o meu marrom, a tinta marrom, e vou reforçar somente aqui a abertura do narizinho dela. Aqui, ó. Só nessa parte aqui de baixo eu venho e dou uma reforçadinha na abertura, tá bom? Olha, que bonito. Tampar aqui o marrom. Vou pegar o branco, a cor branca. Pouquinha tinta, venho aqui dentro do narizinho dela, coloco um pouquinho de branco e puxo uma luz aqui dentro do nariz dela. Posso levar essa luzinha aqui para cima, vou puxando um pouquinho, tá? Para tirar a marcação. Com esse pouquinho ainda de tinta, eu venho aqui, ó, e dou uma clareadinha nessa área da testa dela, tá? Com um pouquinho da cor branca, venho aqui
e vou dar uma luz nessa área da testa dela, puxando bem. Deixa eu pegar aqui o pincel Pituá para puxar bem esse branquinho. Certo? Eu achei que ficou ainda muito parado esse branco. Vou pegar aqui o meu clareador, ó, o meu clareador, o meu branco, ó, clareador e branco, e vou puxar um pouquinho essa luz. Não quero ela tão parada como ficou. Puxei aqui o meu branquinho, piscou a minha luz aqui. Nós vamos que vamos. Certo, meninas? Agora vamos fazer a boquinha. Para fazer essa boquinha, eu vou usar branco, rosa bebê, vermelho bebê e púrpura. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pincelzinho, vou fazer o dentinho dela com branco. Preencher com branco. Venho com rosa bebê e vou preencher todinha a boca dela. Rosa bebê, eu venho aqui, vou preencher todinha a boquinha dela, tá? Preenchendo a boquinha dela com rosa bebê. Certinha. Beleza? Venho com o vermelho bebê e vou contornar essa boquinha. Venho aqui na parte de cima, coloco um pouquinho de tinta, ó, e puxo. Pode ser vermelho bebê, se você não tem, faça a misturinha. Pega um vermelho, dilui ele mistura ele com um pouquinho de branco. Deixa ele bem clarinho. Ó, tô puxando aqui, tá? Coloquei um pouquinho de vermelho bebê e estou puxando. Puxando, acertando bem em cima do risco. Venho com a cor púrpura. Embaixo aqui do dentinho dela, do branco, olha, eu venho com o púrpura e vou levando até aqui, ó, fazendo uma curvinha. Venho com a cor púrpura, tá? O outro lado, a mesma coisa. Começa aqui e venho puxando embaixo do dentinho dela. Certo? A parte de baixo, a mesma coisa. Encosto aqui, ó, e vou puxando. Vou puxando desse jeitinho, tá? A parte de cima também. Encosto bem em cima do risco e puxo.
encosto bem em cima do risco e puxo. Venho aqui, ó, em cima do dentinho dela, com a sujeirinha do pincel e vou puxando. Somente isso. Aqui embaixo do dentinho dela, eu gosto de reforçar bem. Aqui, ó, venho, coloco um pouquinho mais de púrpura e reforço aqui a cor com púrpura, tá? A parte de cima também eu faço isso, só que eu faço com o pincel filete. Venho aqui com o pincel filete, só vou contornar. Ó, vou contornar aqui. E puxei. Certo? O outro lado. Não vou acertar aqui embaixo logo, ó. Faltou um pouquinho aqui, já vou acertar. O outro lado a mesma coisa. Pego tinta de pouquinho. Certo? Aí vem aqui, ó, só dá uma acertadinha aqui. Olha que bonita. Tá? Aqui também, né? Vamos vir aqui em cima do dentinho dela e dar uma puxadinha. Reforçar aqui, que eu achei que ficou muito clarinho. Dá uma reforçada só com a sujeirinha do pincel, com o pouquinho de tinta que está no pincel. Eu venho, reforço e puxo a tinta para tirar a marcação, tá? Com o branco ainda, pego aqui o branco com meu pincel filete e gosto de colocar uma luzinha. Coloquei uma luzinha e vou dar uma puxadinha. Aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima. Vai sumir, tá? Porque o branco, depois que, quando é pouquinho assim, ele vai ficar só uma luzinha mesmo. E aqui está pronta a boquinha da princesa. Eu esqueci aqui, meninas, de puxar uns fiozinhos aqui embaixo dos cílios, os cílios delas aqui embaixo. Então, com o meu pincel com pouquinha tinta, eu venho aqui, ó, e faço só umas virgulazinhas bem pequenininha. Umas 3 só, tá? Pra ficar igual o outro lado. Então, aqui, ó, o rostinho dela tá quase pronto. Vamos colocar logo a luzinha pra terminar o rostinho dela, certo? Pego o meu branco, pego o meu pinta-bolinha. Encosto aqui o meu pinta-bolinha. Venho aqui, ó. Coloquei uma luz. O outro lado.
uma luzinha maior, uma bolinha maior, tá? Aí, esse lado aqui foi o que eu usei, certo? Ele é um pouquinho maior. Viro, esse lado aqui é menor, encosto aqui, venho aqui na parte de baixo e dou uma luzinha menor. Uma bolinha menor. E ficou assim o rostinho da nossa princesinha. Linda, maravilhosa, certo? Vamos agora então para o cabelo. Para fazer esse cabelinho, meninas, eu vou usar a cor marfim, camurça e marrom. Se precisar, eu vou usar um pouquinho de terra queimada, certo? Então, vamos lá. Pego aqui a cor marfim, começar aqui na parte de cima, ó, marfim. Vou colocar bem no meio, um pouco de marfim e vou puxar bem, tá? Coloquei o marfim, venho com a cor camurça, aqui, ó, encostando no risco e puxando para cima do marfim, tá? Puxando aqui para cima do marfim, misturando. Venho com o marfim da parte de baixo para cima, ó, bem certinho em cima do risco. E vou puxar esse camurça para cima do marfim. Mão leve, quando chegar aqui nessa parte aqui da área do marfim, vem com a mão leve puxando e misturando as cores, tá? Desse jeitinho. Agora a gente vem com o marrom. O marrom vai entrar aqui na área em cima do camurça. Aqui, ó. Parte de cima, parte de baixo. Agora eu venho aqui para a parte de cima. Coloquei um pouquinho do marrom e vou puxar essa tinta com a mão bem levezinha, vai trazendo para cima das outras cores. Vem aqui na parte de baixo a mesma coisa. Vou contornar essa parte de baixo aqui todinha até encontrar aqui no outro marrom, ó. Encontrei. Venho aqui na outra parte, a mesma coisa, na parte de cima. Encontrei com o marrom lá em cima, tá? Agora eu vou puxar. Vou colocar um pouquinho mais de marrom aqui. Ficou bem pouquinho. Acertar. Limpei o meu pincel e vou puxar com a mão leve, encontrando e misturando as cores, certo? Aí eu deixo uma luzinha na parte do meio. Vamos agora para essa parte aqui. Aqui eu vou colocar a luz também no meio, o marfim. Se você não tem marfim, pode ser branco. Olha, coloquei o marfim. Puxei bem, tá? Entrou bem na trama do tecido. Venho com o camurça. Olha, contornando todinho aqui com o camurça. Venho aqui na outra parte de cima. Coloquei o camurça e vou puxar para cima
da minha luz. Puxando, trazendo bem a tinta. Vou fazer logo esse pedacinho aqui, ó, para minha tinta não secar, para misturar bem. Então, já venho trazendo o camurça para cima da luz e vou puxando. Vou contornar aqui, puxando, certo? Agora eu venho terminando essa área aqui, somente com camurça. Coloquei a tinta e vou puxando. Vou fazer esse lado aqui com vocês, porque o outro lado é igualzinho. Vou mostrar o ponto de luz do outro lado. E aí, você vai fazer esse mesmo processo, tá? Tô puxando, olha, para cima da luz. Aí, se você quiser com muita luz, você deixa um espaço maior de marfim. Se você quer pouca luz, só uma luzinha, assim como eu gosto, só uma luzinha, para dar um destaque, eu vou puxando, tá? E misturando as cores. Agora eu venho com o marrom. Faço o mesmo processo com o marrom. Encosto o marrom, ó, aqui. E venho puxando. Com o marrom eu vou contornar agora todo, certo? Venho com o marrom. E vou contornar aqui e puxar. Sendo que eu tenho que deixar aparecer um pouquinho também do camurça, né? Olha, eu vim aqui com o marrom, puxando, contornando as pontas, encontrando, limpei o meu pincel, tirar a marcação e vem aqui, ó. Contornei. E aqui eu vou puxar. Essa parte aqui eu gosto mais escura. Então, aqui eu vou puxar, levando para cima do camurça e do marfim, certo? Mão levinha. E vai ficar assim o nosso cabelinho. Aqui eu achei que ficou muito forte, então deixa eu puxar um pouquinho mais. Enquanto a sua tinta está molhada, você pode puxar, brincar, que ela vai dar certo, tá? Depois eu vou dar uma escurecida em alguns pontos com o terra queimada. Vou colocar uma luzinha bem aqui em cima, tá? Aqui uma luzinha. E vou pôr outra luz bem aqui, só que eu não vou trabalhar nela agora. Vou trabalhar primeiro a luz aqui de cima para ela não secar. Coloquei o marfim, venho com o cerâmica, camurça. Vou deixar todas as cores na descrição do vídeo, tá, meninas? E meninos, ó, camurça, encostando aqui no rostinho dela, camurça, aqui, ó, tá? E já coloco a camurça aqui e vou puxar para cima da luz. Eu quero uma luzinha aqui em cima, então eu vou puxar pouco, com a mão leve, certo?
Limpei o meu pincel, lavei e sequei, na verdade. Venho aqui na parte de baixo, coloco aqui o marfim ou o branco. Coloco uma luzinha, puxo bem e venho com o camurça, fazendo o mesmo processo. Uma sujeirinha aqui. Olha, coloquei o camurça e vou puxar para cima do meu marfim. Aqui na beiradinha, na pontinha, camurça. E vou puxando. Tá secando bem rapidinho a tinta. Então, tem que ser rápida aqui. Tá? Puxei. Agora eu venho com o marrom. O marrom aqui, essa parte aqui eu vou deixar sem marrom. Vou vir com o marrom aqui, ó, em volta do rostinho dela, todinho. Contornando aqui, puxando. Aqui também eu vou só reforçar o marrom aqui desse lado, olha. Desse lado aqui eu vou reforçar o marrom, onde eu já tinha feito. Vou reforçar o marrom aqui, tá? Venho com o marrom aqui nessa área de baixo. E vou puxar para cima da minha luz. Aqui. Certo? Agora eu vou puxar. Vou levando para cima. Aqui eu vou fazer o seguinte, coloco aqui, ó, dou um traço com o marrom, um tracinho, certo? E vou fazer aqui, ó, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Puxando para cima do marfim. Certo, meninas? Limpei o meu pincel. Essa área aqui eu não vou colocar luz, tá? Não vou colocar o marfim. Vou vir direto com o camurça aqui, ó. Porque aqui esse cabelinho está por baixo. Então, aqui embaixo não tem luz, tá? Está por baixo de todo o cabelo dela. Então, é uma área mais escura. Então, eu vou colocar só o camurça e o marrom. Certo? Camurça. Já vou vir aqui também com o camurça. Nessa área pequena aqui, encostando no ombro dela. Camurça, certo?
Agora aqui eu venho com o marrom. Aqui, ó, encostando no rostinho dela e no ombro dela. E dou uma puxadinha. Eu limpei o meu pincel para tirar o excesso. Estou dando uma puxadinha, certo? Sempre limpando o pincel, onde você não quer muita tinta. Aqui só estou puxando. Venho aqui com o marrom e vou definir esse pedacinho aqui, ó. Puxando e acertando aqui perto do rosto dela que tá falhadinho. Ainda aqui eu vou definir mais um pouquinho com marrom. E é isso aí. Certo? Puxar um pouquinho mais aqui, espalhar bem. Agora eu pego terra queimada, meninas. E vou passar o terra queimada somente aqui, ó. Alguns pontos, tá? Aqui, perto do ombro dela, eu venho com um pouquinho de terra queimada, certo? Limpei bem o meu pincel e vou puxar. Perto do ombro dela. Aqui nesse fio, nesse espaço aqui, eu vou definir com terra queimada, porque ele está por baixo e já realça também o rosto dela. Olha, tá? E vou definir também este aqui, com um pouquinho de terra queimada. Aqui e aqui. Certo? Puxando sempre para tirar a marcação. Essa parte de baixo aqui também podemos colocar um pouquinho de terra queimada. Não levei até lá em cima, agora eu só vou puxar. Só para dar uma sombra maior e uma definida nessa parte aqui de baixo do cabelo dela, beleza? Então, ficou desse jeitinho aqui, tá? Aqui, nessa área da parte de cima do rostinho dela, quando tiver bem sequinho, aí você vem, a tinta já secou, aí você vem só e reforça aqui com o marrom, tá? Ó. Dá uma reforçada aqui com o marrom. Certo, meninas? Então, esse outro lado aqui, tudo que nós fizemos desse lado aqui, nós vamos fazer desse lado. Vou mostrar para você o ponto de luz que eu vou querer nesse cabelinho, desse lado. Deixa eu limpar bem o meu pincel. Aqui eu vou querer um ponto de luz que para ficar igual. Aí você coloca assim a quantia que o espaço que você desejar, tá? Aqui nessa parte aqui, ó, eu vou querer um ponto de luz. Aqui nessa parte aqui eu vou querer um ponto de luz.
E aqui. Nessa parte aqui eu vou querer um ponto de luz, tá? Depois que ela tiver toda prontinha, você vai ver que eu vou pintar ela. Aí você já sabe como que eu fiz esse lado aqui. Você vai fazer o mesmo processo aqui. Onde tiver o ponto de luz aqui, você vai colocar na sua, tá bom? Esse vídeo já tá com 1h e 20 minutos. Eu vou fazer essa parte aqui e volto com vocês. Terminei aqui, meninas, esse lado do cabelo dela. Então, vocês já sabem, onde tá bem clarinho, tá? É o ponto de luz que eu coloquei, usei o marfim. Depois eu vim com o camurça e depois com o marrom, tá? Marfim, camurça e marrom, igualzinho que eu fiz aqui desse lado. Onde eu quero mais claro, ó, como essa parte aqui, eu passei o marfim, depois eu vim com o camurça e pouquinho marrom, ok? Aqui eu coloquei um pouquinho de terra queimada, defini aqui com um pouquinho de terra queimada, igualzinho do outro lado, e ficou esse cabelo lindo, maravilhoso. Aqui no gorrinho dela, eu peguei aqui o meu branco diluído, certo? O meu pincel filete, e aqui eu vou puxando, ó, os fiozinhos para dar o detalhe no gorrinho dela. Vou fazer isso em volta de todinho o vermelho. E na parte de baixo, em volta de todinho o cabelo dela, tá? Assim ficou ruim pra mim aqui, ficou grosso, não gostei. Assim tá bom. Ó, vou puxando, pegando tinta e puxando. Limpei aqui o meu pincel, porque tá com muito excesso de tinta e fica grosso. Aí, de vez em quando, você limpa seu pincel, porque para ficar fininho e ficar bonito, ok? Vai puxando todinho aqui, encosta aqui no branco e vai puxando, ó. Certo? Então, vai ficar desse jeitinho aqui, a parte de cima. Eu gosto que fica bem cheinho. Pode vir passar por cima novamente, ó. Para as pontas ficarem também bem fininhas. Que ela fica bonita e dá um charme a mais. Certo? Olha que linda. Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Você encosta aqui no branco e dá uma puxadinha, olha. Não precisa ser muito longo não, tá? Só pra fazer o acabamento do gorrinho dela. Todinho. Minha tinta tá grossa. Limpar aqui meu pincel. Deixa eu diluir. Vou colocar um pouquinho, como que eu faço nas minhas tintas, ó. 2 gotinhas de soro fisiológico. Vou sacudir aqui e já volto. Adiantei aqui, meninas. Então, aqui é só pegar o seu pincel filete, tá? Encosta aqui no branco e puxa, ó. Tá bom? Encosta aqui na parte branca e puxa. Encosta na parte branca e puxa. E fica essa gracinha, como ficou aqui a nossa princesa. Agora, aqui eu vou preencher todinho com branco. Vamos preencher essa parte aqui todinha com branco e fazer o mesmo processo. Por isso que eu dei essa chumacê aqui com verde, tá bom? Deixa eu achar aqui a minha tinta branca pura. Achei. Vou preencher, então, somente aqui todinho com branco, ó, essa área aqui, tá?
bem preenchido, bem em cima do risco, bem certinho. Depois que ela tiver toda preenchida, vamos puxar os fiozinhos aqui também. Pintei com branco o pomponzinho do gorrinho dela e puxei aqui, olha, encostei no branco e fui puxando. O mesmo processo que nós fizemos lá no gorrinho dela, tá? Puxei todinho aqui, ficou desse jeitinho. Aqui nessa parte do branco, onde tem branco, eu vou fazer o mesmo processo. Peguei tinta, encostei no branco e vou puxando. Peguei tinta, encostei no branco e vou puxando, olha, do branco para cima, tá? Vou fazer aqui todinho também, esse mesmo processo nele todo. Aqui, aqui e aqui em cima do cabelinho dela. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês. Olha, meninas, como tá ficando a nossa princesinha. Olha que lindo, que lindo. Eu amo quando tem brilho. Então, fiz aqui, ó, essa parte, tá? Encosta no branco e puxa todinho em volta do jeitinho que tá aqui. Agora, nós vamos fazer essa folhinha, essa bolinha e o sininho para encerrar a nossa princesinha. Vamos fazer então, meninas, a folha. Essa folha eu usei verde. Esse verde aqui vai ter acabando as tintas, né? Eu vou misturando. Aqui tem verde kiwi, verde abacate, verde folha, tudo de pouquinho. Eu misturei e coloquei glitter, tá? Glitter transparente. Então, o que eu vou fazer aqui nessa folha? Eu vou preencher essa folha. Se você não tem verde com glitter, pode ser o verde clarinho que você tem na sua casa, certo? Estou preenchendo aqui, então, a minha folhinha com o meu verde claro. Bem preenchido. Vou pegar um pincel menor. Preenchendo aqui com verde clarinho. Aí eu venho com verde pinheiro. Verde pinheiro aqui na parte de baixo. Aqui, ó. E vou contornar, tá? Verde pinheiro. O meu também está com glitter. Certo? Então, coloquei verde pinheiro, vou dar uma puxadinha. Colocar um pouquinho mais aqui em cima. Puxar. Limpei o meu pincel. Venho com o branco na parte de cima, ó. Parte de cima eu coloco branco. E vou puxar um pouquinho. Certo? Tira bem a marcação. Pôr um pouquinho mais de branco aqui, ó. Acertar. E puxar.
Limpei o meu pincel, venho com verde pinheiro e vou marcar, fazer a divisória. Beleza? Limpando aqui meu pincel. Com o pincel filete, eu gosto de fazer esse biquinho aqui, ó. Fazer o acabamento, tá? E depois você vem e puxa aqui a nervurinha da folhinha com o pincel filete. Assim que eu faço, certo? Depois eu faço as nervurinhas aqui dessas outras folhinhas. Vou preencher aqui agora a outra bolinha de Natal. Essa cor aqui é o cor de rosa, eu acho que é a magenta, está com glitter, tá? Então, vem bem certinho aqui em cima do risco e preenche bem certinho a sua bolinha de Natal. Aqui, ó, bem certinho. Beleza? Vou preencher ela todinha aqui e volto já já com vocês. Preenchi, meninas, todinho com rosa, com glitter. Você pode colocar a cor que você desejar. Aí você pega a sua tinta branca diluída, o seu pincel filete, vem aqui, ó, e faz o detalhe. Faz uma cruz, certo? Uma cruzinha e vem preenchendo ela. Olha que bonita. Vamos pôr mais uma aqui. É opcional, tá? Se quiser colocar bolinha, fica bonita de todo jeito. E uma aqui. Olha que linda. Que showzinho. Vamos fazer o sininho agora. Para fazer o sino, meninas, eu vou usar branco, amarelo, ouro e cerâmica, tá? Vamos ir primeiro aqui, ó. Nesse pedacinho aqui que tá na mão dela, que é o cabinho do sininho, né? Então, eu coloquei branco, tá? Aí, venho com um pouquinho de amarelo ouro. Ó. Puxo. Vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor. E um pouquinho de cerâmica aqui na parte de baixo, onde ela está segurando. Limpei o meu pincel e vou puxar. Limpei o meu pincel novamente, venho aqui com um pouquinho mais de branco. E vou puxar. Certo? Então, eu fiz o cabinho onde ela tá segurando. Venho aqui, ó, somente com cerâmica. Eu vou dividir aqui, ó. E colocar um pouquinho de branco de baixo para cima. E puxar. Tá? Vou preencher esse sino. Pega aqui esse outro pincel. Todinho com branco. Aqui, ó, principalmente o meio. Venho com a tinta branca. Tá? Branco. Depois eu venho com o amarelo, ouro,
contornar ele todinho. E já vou puxando, trazendo pro meio. Contornando. Amarelo ouro. Ó, dei uma limpadinha no meu pincel. E vou puxando, tá? Trazendo pra cima do branco. Puxando bem, misturando bem e deixando uma luz aqui no meio. Agora eu venho com o cerâmica e vou fazer a mesma coisa. Vou contornar pouca tinta. Ó. Contornando. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Bem pouquinho. Puxei. Limpando aqui meu pincel, só para espalhar aqui um pouquinho mais. Tá? Essa parte aqui, eu vou colocar somente amarelo ouro. Aqui, ó. Amarelo ouro. Preenchendo bem. Bem preenchido. E cerâmica. Vou contornar aqui essa parte com cerâmica. Limpei o meu pincel e vou puxar. A parte de baixo também, aqui, ó. Coloquei cerâmica. E agora eu vou puxar para cima do amarelo. Certo? Limpando, lavando o meu pincel. Eu vou aqui preencher com branco essa parte aqui de baixo. Aqui, ó. Aqui branco. Branquinho, tá? E amarelo ouro de baixo para cima. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Limpei o meu pincel, puxei. E aqui a bolinha do sino, eu vou fazer somente com cerâmica. Preenchi aqui a bolinha com cerâmica. Se você não tem cerâmica, pode ser marrom ou até terra queimada. Preenchi a bolinha.
Vou pegar aqui o branco, de baixo para cima, vou colocar a luz. Puxando um pouquinho, misturando, e ficou desse jeitinho o nosso sino, tá? Aqui embaixo você pode colocar um pouquinho de cerâmica também, aqui ó, nessa parte aqui, já vem aqui acertando, que a minha ficou tortinha, aqui, tá? Um pouquinho de cerâmica desse lado. E assim ficou o nosso sininho. Encerrando aqui, eu vou pegar o verde, puxar aqui, ó, um caulezinho, tá? E com o pincel filete, eu vou puxar aqui ou nervurinha, ou folhinha, ou galinho. Você vai puxando, ó, de dentro para fora. Desse jeitinho aqui. Olha que bonito que vai ficando. De dentro para fora, você vai puxando dos dois lados. E assim vamos terminando a nossa princesa. Lembrando que eu vou deixar o risco disponível no meu grupo, vou deixar o link na descrição desse vídeo, meu WhatsApp para você que deseja pintar essa princesa, tá? Pode me chamar, que eu mando para você com todo carinho. E aí, você vai fazendo os detalhes que você quiser a mais na sua princesinha. Eu peguei aqui esse aqui é o vermelho bebê, mas eu não quero vermelho bebê, eu quero vermelho com glitter ainda. Só para fazer aqui uns detalhezinhos. Pego o cabo do meu pincel, vou fazer em um, tá? Fazendo esse aqui que já está seco. Pego o cabo do pincel e vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. 3 bolinhas e aqui em cima. 1, 2, 3. Vai ficar desse jeitinho. Aí você vai fazer onde você quiser e a quantidade que você quiser na sua princesinha. Só um enfeite a mais as bolinhas, tá bom? Então eu vou terminar aqui depois e depois eu vou mostrar ela para vocês vestida, uma saia que eu já tenho no canal. Se você quiser fazer, tá bom? Eu acho que eu não esqueci de nada, meninas. Então ficou assim a nossa princesa. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Ficou assim, olha, linda, maravilhosa. Espero muito que você goste, que você faça e que o Senhor te abençoe, tá bom? Um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima aula. Beijo!